Alô, o final de semana chegou e com ele muito futebol, aqui os melhores para poder analisar para vocês. O que eu gosto que vocês façam é sempre deixar aquele feedback aqui. Às vezes eu sei iniciar nesse mercado. Espero vocês direto nos vídeos de análise. Vamos para cima aqui, o sabadão chegou. Recentemente o Borussia Dortmund ultrapassando ele e assumindo a liderança. O Bayern deve vir ali com certo, principalmente pelo campeonato alemão, é um time muito forte. Tudo bem que joga, na minha opinião, contra de 1.5 gols, cadê mercado de gols? Mais de 1.5 gols, vou selecionar. E vou nos escanteios, mais de 7.5 escanteios, que vai dar uma odd aí de 60%, por certa tendência a ter um pouco mais de dificuldade para o Real Madrid. Não vou trabalhar esse back Real Madrid aqui, a não ser que eles 1-0, nem 2-0, nem 1-1. Ou muito gol, 1.17, mas essa odd muito baixa, ela não me interessa muito. E temos também aqui o mais de 0. Só que assim, essa odd a 1,85 do PSG, ela sinceramente não me agrada pelo momento que o time vive. Lógico que o PSG, só que assim, ele é o último colocado, mas ele está a apenas 4 pontos de sair da zona de rebaixamento. Bolonha não perdeu 80% dos seus jogos e menos 3,5 em 90%. E dessa forma encerramos mais um vídeo de análise de jogos desse sábado cheio de jogos. Um certo receio de alguns jogos aí, de algumas equipes.